Fala galera, beleza? Aqui é o Jubiroto. E hoje vamos fazer a análise do episódio 20 de Star Detetive Precure. E que episódio interessante nós tivemos dessa vez. Um mistério envolvendo uma fada, uma ilha prestes a desaparecer, um conto popular centenário e, no final, uma revelação muito inesperada envolvendo o próprio Jet Senpai. Então já deixa o like e vamos para a análise. O episódio começa com Ana e Mikuru viajando para a ilha Giet. As duas receberam uma carta misteriosa falando sobre um caso enorme que poderia abalar toda a ilha. Na carta estava escrito que um terrível presságio havia aparecido e que, naquele ritmo, toda a ilha poderia desaparecer. Ao chegarem na ilha, elas são recebidas pelo prefeito Banda, que foi quem enviou a carta. Ana pergunta o que exatamente aconteceu para ele acreditar que a ilha está em perigo. O prefeito então conta uma antiga lenda da região. Segundo a história, há 100 anos existia a Ilha Manju. Uma fada brincalhona apareceu por lá e começou a fazer pegadinhas. Primeiro ela derrubava árvores e fazia desenhos estranhos. Depois os famosos pães Manju da ilha desapareceram. Em seguida os ponteiros do relógio começaram a se mover. E então, por fim, a ilha inteira desapareceu. O prefeito explica que exatamente os mesmos acontecimentos estão acontecendo agora na ilha Giet. Há alguns dias troncos de madeira apareceram espalhados pela floresta. Além disso, grafites misteriosos começaram a surgir. Para piorar, algumas pessoas afirmam ter visto uma fada. Uma das provas apresentadas é um desenho feito em seu rosto enquanto ele dormia. Mikuru começa a desconfiar que tudo pode ser apenas coincidência ou obra de alguma pessoa, mas os moradores acreditam firmemente na lenda. Nesse momento conhecemos as netas do prefeito, Aki e Koharu. As duas acreditam completamente na existência da fada. Logo descobrimos outro detalhe importante: a ilha é famosa pelos seus pães Manju. Com medo de que a lenda se repita, todas as lojas interromperão a produção dos doces para evitar que eles sejam roubados pela suposta fada. Ana e Mikuru entram em contato com Jet Senpai para contar tudo o que descobriram quando ouve a história. Jet Senpai afirma algo interessante: uma fada jamais faria algo tão terrível. Essa fala faz as garotas pensarem que provavelmente existe uma explicação humana por trás de tudo aquilo. Mikuru então acredita que resolver o segredo do conto popular pode ser a chave para resolver o caso atual. O problema é que os acontecimentos ocorreram há 100 anos, mas então Ana encontra uma placa falando sobre uma tartaruga extremamente velha que vive na Lagoa da Tartaruga Eremita. Talvez ela tenha testemunha dos acontecimentos originais. Enquanto isso, vemos Neji chegando à ilha voando em uma asa delta. Consultando o tomo das miragens, ele descobre que a próxima joia Makoto está escondida naquele local. Voltando para Ana e Mikuru, as duas encontram a lendária tartaruga. Usando o Prikit Goma, elas conseguem conversar com ela. Quando perguntam sobre a história da ilha Manju ter desaparecido, a resposta da tartaruga muda completamente tudo. Ela revela que a ilha nunca desapareceu. Na verdade, a única coisa que mudou foi o nome da ilha. Há 100 anos ela deixou de se chamar Ilha Manju e passou a se chamar Ilha Giet. Essa informação já começa a desmontar toda a lenda. Mas antes que elas possam investigar mais, um novo incidente acontece. O prefeito corre desesperado dizendo que uma caixa de pães Manju desapareceu de um galpão trancado. Mesmo com toda a produção interrompida, ele havia escondido alguns doces para suas netas. Agora eles sumiram. Mikuru fica animada porque finalmente encontrou um verdadeiro caso de quarto trancado, um dos clássicos da ficção policial. Ao investigar o galpão, Ana percebe que existe uma pequena janela. Inicialmente parece impossível alguém passar por ali, mas as duas encontram pistas usando a lupa de espelho. Pouco depois, Aki afirma ter visto a fada. Com todas as evidências reunidas, Ana e Mikuru finalmente revelam a verdade. A responsável pelas pegadinhas era a própria Aki. Foi ela quem espalhou os troncos, foi ela quem desenhou no rosto do avô, e também foi ela quem roubou os pães Manju. A explicação para o mistério do quarto trancado é simples. Enquanto um adulto não conseguiria passar pela pequena janela,
uma criança do tamanho dela conseguiria. As pegadas e marcas de mãos encontradas no galpão confirmam tudo, mas a motivação da garota era extremamente inocente. Descobrimos que o relógio de Koharu havia quebrado. Aki queria animar sua irmãzinha, como na lenda os ponteiros do relógio voltavam a funcionar depois das ações da fada. Ela acreditou que recriando toda a história poderia fazer Koharu acreditar que uma fada viria consertar o relógio. Foi uma mentira feita por amor, e é nesse momento que o episódio muda completamente de direção. Neji aparece de repente, ele percebe que existe uma joia Makoto escondida dentro do relógio quebrado e imediatamente o rouba. Ana e Mikuru tentam impedir, mas Neji transforma o relógio em um monstro. Sem perder tempo, as duas se transformam em Kuriaseri Kurimichi, que começa então a batalha do episódio. O monstro possui um poder de hipnose bastante perigoso e consegue prender as duas heroínas. Neji provoca as garotas e diz que elas não têm chance de vencer, mas Kuriaseri Kurimichi que não desistem. Elas lembram que aquele relógio é um presente precioso dado pelos pais de Koharu. Também lembram do esforço de Aki para fazer sua irmã voltar a sorrir. Esses sentimentos dão forças para as duas continuarem lutando. Elas quebram as correntes criadas pelo monstro, desviam dos ataques de hipnose e partem para o contra-ataque. Kuriaser usa as águas marinhas para prender o inimigo. Logo depois, Kurimichi que acerta um poderoso chute. Por fim, Kuriaser utiliza sua espada de energia e, junto com sua parceira, executa o ataque final. A animação dessa finalização ficou muito boa. O monstro é derrotado e a joia Makoto é recuperada. Mesmo assim, Neji avisa que o momento da vitória dos ladrões fantasmas está se aproximando antes de fugir. Depois da batalha, o relógio é devolvido para Koharu. Aki agradece a irmã e Koharu também pede desculpas ao avô por toda a confusão. O prefeito, emocionado, afirma que o amor entre irmãs é algo tão puro que vale mais do que qualquer pegadinha. E quando tudo parecia terminado, acontece a maior revelação do episódio. Jet Senpai aparece na ilha. Mikuru estranha o fato dele ter chegado tão rápido. Ele responde dizendo que construiu o próprio barco. Além disso, ele também conserta o relógio de Koharu em poucos minutos, mostrando mais uma vez suas habilidades. Mas então Ana e Mikuru finalmente ligam todos os pontos. A ilha Jet recebeu esse nome por causa do próprio Jet Senpai, e aí vem a revelação histórica. Há 100 anos, quando tinha apenas 120 anos de idade, Jet Senpai naufragou naquela região durante uma viagem. Os moradores ajudaram a consertar seu barco. Em agradecimento, ele ajudou a comunidade. As árvores derrubadas da lenda eram apenas a madeira que ele recolheu para construir o barco. Os ponteiros do relógio voltando a funcionar representam o momento em que ele consertou a torre do relógio da ilha. E os supostos grafites misteriosos eram desenhos relacionados ao seu barco voador. Ou seja, toda a lenda da fada nasceu por causa de Jet Senpai. E para deixar tudo ainda mais engraçado, quando as meninas vão embora, Jet Senpai acaba se transformando em fada bem na frente das crianças. Elas ficam chocadas, mas ele rapidamente diz que aquilo será um segredo. O episódio termina com todos sorrindo e a ilha finalmente em paz. Agora, dando a minha opinião, eu gostei bastante desse episódio. O mistério foi divertido e a explicação final envolvendo Jet Senpai foi inesperada, porém, eu realmente achei que a história teria alguma ligação com Curie Eclair e sua fada. Durante boa parte do episódio parecia que estavam preparando algo importante para o futuro da série. No fim, tudo acabou girando em torno do passado de Jet Senpai. Mesmo assim, a revelação foi divertida e expandiu bastante a história do personagem. E falando em Curie Eclair, a Toei continua fazendo uma verdadeira contagem regressiva para a sua estreia. Tudo indica que personagens apresentados anteriormente vão retornar aos poucos até chegarmos ao episódio 25, quando finalmente descobriremos a identidade da misteriosa Curie Eclair. No próximo episódio teremos o retorno da escritora responsável pelas histórias da detetive Ellie. Então comenta aí embaixo, o que vocês acharam desse episódio. Gostaram da revelação do Jet Senpai ou preferiam que a fada tivesse ligação com a Curie Eclair? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui tem conteúdo de Precure toda semana.
Valeu, fui.